Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Irmão, nós vamos falar hoje sobre a vida no Espírito. Por que a vida no Espírito? Porque tem duas vidas em nós mesmos. Tem a vida na carne e a vida no Espírito. Se todos os cristãos vivessem no Espírito, as igrejas seriam mais, vamos dizer assim, influentes, mais pessoas para louvar a Deus. Porque o pouco que tem na igreja vivendo no Espírito, esse pouco está dando glória a Deus. Não é a quantidade, né? A qualidade. Estamos dando glória a Deus. Mas para aqueles que não vivem no Espírito, se não estiver vivendo no Espírito, está vivendo na carne. Estando vivendo na carne, não vai agradar a Deus. Porque o apóstolo Paulo disse: vós não estão no Espírito, vocês não estão na carne. E ele falou: se é que o Espírito de Deus habita em vós, aquele que tem o Espírito de Cristo, ele é salvo. Ele está, e ele vai procurar viver no Espírito. Ele sabe o momento que é a hora de viver no Espírito. Agora, este momento aqui sagrado, das 7h30 às 19h30 até as 21 horas, é um momento sagrado que nós vamos aproximar mais de Deus, como corpo de Cristo, como igreja. E é bom louvar a Deus, glorificar a Deus, viver nele. Então vocês abrem as vossas Bíblias em Romanos capítulo 8. Vamos ao partir do versículo 10. O que Paulo deixou escrito aqui, inspirado pelo Espírito Santo, falando sobre isso. O apóstolo Paulo, aqui no versículo 10 de Romanos capítulo 8, porque nós vemos um contraste entre viver na carne e viver no Espírito. Paulo diz: porém, se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Agora, então ele está dizendo aqui que ele está em nós. Paulo falou para os romanos e para nós hoje que ele está em vós, ele está em você, meu irmão, o Espírito Santo, pelo poder da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele fica triste, porque ele é pessoa. Mas ele não é a pessoa como nós somos na carne. Ele está habitando em nós. Então nós vivemos pelo poder desta pessoa, que é o Espírito Santo. Antes de nós continuar aqui, vamos dar uma olhada lá em Gálatas capítulo 2, o que Paulo diz, e versículo 20. Gálatas capítulo 2, quem quiser ir lá, quem não quiser ouve. Então Paulo deixou claro aqui para os Gálatas e para nós também. Paulo diz assim, ele falou dele, cada um de nós fala de nós.
já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, aqui Cristo, ele como um fundamento. A nossa fé, ela está ancorada. Vocês sabem o que é ancorada? Ancorada, ela está enraizada, está amarrada. Fala, ó, ancorada, uma âncora, ela está fundada, ela está ligada em Cristo. Cristo, que ele é o fundamento de toda a vitória cristã. Toda a vitória que nós temos está baseada nesse fundamento, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo aqui, ele leva-nos lá para nós recordarmos em Romanos capítulo 6, versículo 3 e 5. Ele fala, e vivo, que tem duas vidas. Ele está vivo fisicamente e vivo espiritualmente. Agora, se viver somente na carne, ele está vivo na carne, fisicamente, mas em espírito não está vivo. E ele diz aqui, ó, tenho nova vida, em outras palavras. Essa nova vida, ele fala, eu vivo, quer dizer, numa nova vida, numa nova mentalidade. O cristão nascido de novo, ele tem uma mentalidade, a mentalidade de Cristo. Nós não devemos ter a mentalidade que nós tínhamos antes. E ela reina um pouquinho, ela vem, a nossa mentalidade antiga. Devemos crucificar ela, porque ele diz, estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu. Ele disse, não mais eu, não é por a força de vontade própria dele. Não vivo mais eu. Por que não vivo mais eu? Porque tem alguém que vive em mim, que me dá vida, me dá vitória, me deu vitória. Ele não vive pela capacidade dele. Nós não vivemos pela nossa capacidade própria. Aí eu tenho capacidade. Não. Nós vivemos pelo poder de Deus. Aí ele diz, porque Cristo, ele foi levantado, né? Ele foi levantado, não a cruz. E ele, então aí ele nos deixou a oportunidade, o caminho livre para nós vivermos novidade de vida. E a vida que agora vivo na carne, este Paulo está dizendo, meu andar, viver diário. Agora, então nesta, a vida que agora eu vivo na carne, né, uma vida diariamente, mas viver no caminho de Deus. Viver fazendo a vontade de Deus. É claro, é óbvio que nós não vamos viver continuamente só pensando em Deus e nas coisas de Deus. Nós deparamos, quando nós deparamos com algo que ofende a Deus, aí você liga. Automaticamente o cristão, ele assim que é viver pela fé, orar sem cessar, e não vai ficar o dia inteiro orando, a vida em oração. Você conhece, o cristão, ele tem o Espírito Santo, ele sabe um momento que desafinou, a nota aí desafinou. Menos você em outros cristãos, em outros evangélicos, no meio do povo de Deus, vamos dizer assim, você percebe quando tem uma nota desafinada, porque não está todas as notas desafinadas. A pessoa sem Cristo, ele não tem uma nota afinada.
Ele tem todas, está todo desafinado com Deus. Agora o cristão às vezes ele desafina uma nota ou duas, mas ele mesmo sabe que ele desafinou. Então é isso que ele fala: a vida que eu vivo agora na carne, vivo na fé do Filho de Deus. O objetivo do cristão é isso, é viver pela fé. Ele fala assim: o qual Deus, o Filho de Deus, e Deus, não é o Filho de Deus, me amou. Deus amou, me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então ele falando de Jesus Cristo, no qual ele me amou e entregou a si mesmo, ele a si. Não foi obrigado, que alguém obrigou Jesus a morrer na cruz. Então é o único caminho pelo qual nós, eu, vocês, poderia ser salvo. É por isso, por Cristo Jesus. Então aqui no versículo 10 ainda, ele fala assim: e o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Ele está falando do corpo físico. O corpo físico deve estar incapacitado, porque nós pecamos no corpo, vivemos na carne, agimos, fazemos as coisas. Então nós deve estar, que o corpo ele está incapacitado de servir a Deus devido à queda do homem. O homem, a natureza velha, o homem sem Cristo, ele está caído, ele já nasce caído. Então por isso que ele diz aqui, agora, por consequência disso, da queda, sem Cristo, sem a vida no Espírito, ele não vai produzir frutos bons, frutos dignos de arrependimento. A vida na carne não produz frutos. O que a vida na carne produz? Responde, irmão, isso deve estar na ponta da língua. Que não salva. Obras mortas. Não é fruto de justiça. Então, por isso, então o cristão, ou a pessoa, ou o homem, ou o crente, que tenta vencer as lutas diárias pela sua força própria, pela energia da carne, é derrota. Ele não vence. Querer vencer sozinho, porque nós não estamos sozinhos. Nós temos o Criador do universo morando em nós, conosco. Nós temos do nosso lado o Rei do universo. O Rei do universo. E nós devemos ter toda a humildade de nós não se orgulhar, de dizer: eu mereço, eu fiz uma coisa por isso. Nós não fizemos nada. Então, só o que nós fizemos da nossa parte é crer, é confiar. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Só o Espírito Santo pode fazer o que necessitamos, o que significa que não pode fazer por nós mesmos. É o Espírito Santo. Somente Ele, o nosso Senhor, que tem o Espírito dele que habita em nós, e Ele realiza o que tem que ser fazer tudo dentro dos limites, porque nós somos limitados. Então quer dizer que o Espírito Santo habita num vaso frágil. Nós somos frágeis. Então, conforme nós vamos abrindo o coração, crescendo na vida espiritual,
conforme nós vamos aproximando mais dele, conforme nós vamos ficando mais robustos na vida espiritual, na vida no Espírito, tudo determinado na obra terminada de Cristo. A obra foi terminada, ela foi completa, mas nós somos como uns vasos frágeis, fracos. O Espírito Santo, ele habita em nós. Você vê que ele pode ser mais usado, ele usa mais. Ele usufrui mais do Espírito Santo do que o outro. Não estão aqui nem os dedos das mãos, ó. Não são todos iguais. Uns é mais. Às vezes um cristão, por mais humilde que seja, por mais fraco que ele sinta que ele seja, aí ele é forte. Ninguém nós atingimos um grau assim de crescimento espiritual. Eu sou forte. Não. Paulo disse, o Jesus disse, o apóstolo Paulo, não estou lembrando agora. Aquele que se exalta, aquele que se humilha, será exaltado. Aquele que se exalta será humilhado. Jesus. Então é isso. Então por isso. E a obra que é terminada de Cristo é em nós. Não precisou nós fazer, ele terminou em o que nós era para fazer, ele não fazeria, ele fez por nós, então terminou. Ele fala assim, e o versículo 11, e se o Espírito, que é o Espírito Santo, daquele quem? Deus, olha bem, e se o Espírito Santo, daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, ele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que habita em vós. Vocês notem bem como ele diz, que o Espírito Santo, o Espírito daquele Deus, o Espírito de Deus que dos mortos ressuscitou Jesus. O Espírito de Deus que quando ressuscitou Jesus de lá da tumba, dentre os mortos, de todos que estavam os mortos, contando que Jesus é o que fez as primícias, ele ressuscitou. Se o Espírito de Deus que ressuscitou a Cristo habita em nós, ele vai nos ressuscitar nós um dia. Porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele ressuscitou nós, mas em espírito. O nosso espírito estava morto, foi ressuscitado. Então, em Colossenses, o apóstolo Paulo diz: se já ressuscitaste com Cristo, não é o corpo, ainda não, é o espírito. Nós somos salvos, nós temos vidas. Então, nós devemos viver no espírito. E vivemos no Espírito, mas procurar viver mais no Espírito que viver na carne. Aí ele diz, habita em vós, quer dizer definitivamente, eternamente. Quando recebemos o Espírito Santo, ele passa a fazer morada para sempre. E é uma parcela adiantada da salvação. A salvação ela só vai ser completa no retorno de Cristo, quando nós estivermos lá com o corpo glorificado. Mas por enquanto é uma parcela, um penhor. Ele deu o penhor. O Espírito Santo é penhorado, quer dizer que não sai mais. É como um penhor, é um adiantamento. Depois vem tudo, aí é o corpo. Então ele disse aqui, e ele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, também vivificará o vosso corpo mortal. Ele vai dar-nos poder em nossos corpos mortais, para que possamos viver uma vida santa, uma vida separada das imundícias que existem, que nós éramos. Irmãos,
quando nós olharmos, uns é mais, outro é menos. Que eu conheci pessoa muito pior do que eu, de falar palavrões, mesmo ímpios. Tem pessoa que ganhava, tinha um linguajar tão ofensivo, mas era todo ímpio. Viu a pouco, que eu não vou mencionar agora, que nós vimos falar agora há pouco, uma notícia, isso seria um caos, um absurdo maior que pode existir. Prova que o fim do mundo está chegando. O mundo está como um navio de casco furado. Ele está afundando, ninguém está percebendo. Está igual a arca de Noé. Noé anunciava e ninguém acreditava. E hoje o povo de Deus, a Bíblia está aqui, prega, anuncia. Vem para Cristo. Para ficar livre da condenação eterna. Não querem. Querem o mundo. E levam a vida santa pelo seu Espírito que habita em vós. Santo, separado do mundo, separado das trevas, consagrado, uma vida consagrada a Deus. Então, ele disse, tem o mesmo poder em nós, o Espírito Santo. Ele tem o mesmo poder em nós. Nós, se for usado, deixar o Espírito Santo, porque o Espírito, ele levantou Cristo dos mortos. Mas nós precisamos estar assim, com as antenas ligadas, o canal aberto, para ele trabalhar. Querendo, que tem coisas que nós não sabemos, não conseguimos fazer. Aí ele faz que nós ficamos ligados. Não ficar afastado. Afastado da igreja, do culto de Cristo, é muito perigoso. Eu não sei, essa experiência eu não tive. E poucos irmãos quase aqui que também não teve. Você isolar da igreja é muito perigoso. Sabe por quê? Porque o inimigo de Cristo, Satanás, ele trabalha muito mais que nós pensamos. Nenhum cristão é mais forte do que ele. O que está dentro de nós é mais forte. Mas se nós enfraquecer, se isolar, a ovelha ficar isolada, afastada do rebanho, fora do corpo de Cristo, onde tem o pastor, o sumo pastor, que é Jesus. Nós estamos aqui alimentando. Eu me alimento e vocês alimentando. Em casa tem o lanche. Aqui nós alimenta, é mais coisa que você vai para o trabalho. Você tem depois o lanche lá. Agora, se a gente está em casa, isolado da igreja, afastado da igreja, e se ficar só na frente, assistindo as coisas do mundo, notícia, televisão, novelas, filmes, no celular, música do mundo, ou nem que não esteja isso, vamos dizer, irmão, nem que ele esteja, ele não tem uma televisão, ele não tem a rádio, ele não tem, mas ele não está alimentando. O que acontece? Aí o vento do mundo, ele vem, a pessoa fica fria, perde o ânimo de ir na igreja, perde o ânimo de ler a Bíblia, perde o ânimo, a vontade de orar, de falar, de ouvir. Cristo lhe deixou a igreja na terra para ser amada, e a igreja não é o prédio, somos nós. Vocês notem bem quando Jesus disse lá,
na ceia, quando é lido na ceia, bebei dele todos, não falou alguns. Se tiver pecado, que sábado é o dia da ceia, vai ser o primeiro sábado do ano e a primeira ceia. Vamos, irmãos, os que estão em casa, que podem ouvir, vamos começar com um ditado popular. Eu vou usar aquele ditado. Comecei com o pé direito. Vamos começar certo. Vamos começar servindo a Deus. Então, por isso que ele diz aqui. Então, o Espírito Santo, ele está disponível. Cristo está disponível. Ele está para ser usado. Ele quer nos usar, mas é dependendo dele, e ele depende porque ele está num vaso de barro. Esse vaso deve estar cheio, não deve estar na metade, ou quase vazio. Porém, sobre a nossa renúncia, a renúncia primeiro, o eu, e aí a nossa fé naquele sacrifício perfeito do próprio Filho de Deus. Se a nossa fé estiver continuamente forte, aquele sacrifício na obra de Cristo, não nas nossas obras, não no nosso sacrifício, aí tem prazer, acho um encanto de ver, como diz os Salmos, acho que é o número 37, 34, dá encanto de viver na vida espiritual. O 12. Assim que, irmãos, somos devedores, não para a carne, para que vivemos segundo a carne. Nós somos devedores, não à carne, para que vivamos segundo a carne. Note bem. Quando você deve algo, o que você tem que fazer? É pagar. Você deu uma dívida, pagar. Agora nós somos devedores, mas não devemos para a carne, nós não devemos nada. Ela não fez nada por nós. Nós não morremos por nós mesmos. Nós somos devedores ao Espírito, a Cristo. E nós nunca pagamos, porque Ele que morreu para pagar os nossos pecados. Então nós somos devedores a Ele. Ele não deve nada a nós. Eu tenho que ir a Cristo. Cristo precisa de mim. Deus precisa de mim. Não. Deus usa se nós se colocarmos nas mãos dEle. Nós, tem que partir de nós, as nossas atitudes, o nosso coração. Então Paulo se dirige aqui aos cristãos. E devemos a Jesus Cristo pelo que Ele fez na cruz por nós. Nós não devemos a carne. Não lhe devemos nada segundo as nossas próprias capacidades. Ela não pode salvar e ela não nos dá vitória, só derrota. Se nós recorremos à carne, é derrota. Quando nós deixamos de ir aos cultos, deixamos por fraqueza, por desânimo, por sem interesse, aí nós estamos dando vitória à carne. A carne venceu. Mais uma vez, a carne venceu. O inimigo número 1 de nós venceu. Fomos derrotados. Mas para que vivamos segundo a carne, ele disse. Vivemos conforme a carne, são nossas obras, que Deus nunca pode aceitar, e que nunca podemos e podem nos trazer vitória, mas somente derrota, injustiça.
justiça danosa. Leia o versículo, vamos ver o versículo 5 para trás um pouco aqui, porque os que são da carne, nesse capítulo mesmo, no começo aqui, porque os que são da carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são do Espírito, para as coisas do Espírito. Então, aqui duas vidas, vida em espírito e vida na carne. Então, ele disse, os que são da carne. Plural, são. Não os que é da carne, são o mundo, o grupo que for da carne. Inclinam-se para as coisas da carne. Quer dizer, do mundo sem Cristo. Um mundo condenado. Um mundo fracassado. Fracassado na vida espiritual. Agora a carne está cada vez mais, o mundo ficando robusto. Cada vez mais o inimigo de Cristo, o inimigo de Deus, o nosso inimigo, ele fica satisfeito. Então diz aqui, mas, usado com o irmão Daniel, que dia lembrou do irmão Zé Vicente, para aqui, assim eu lembro que um dia o irmão Zé Vicente, quando ele pregava, ele dava ênfase, né? Quando ele chegava, mas, quer dizer, o mas, ou porém, vamos esperar coisa depois, mas, então ele diz aqui, mas os que são do Espírito, para as coisas do Espírito, aqueles que colocam a sua fé em Jesus Cristo, Cristo Jesus, como Salvador e Senhor, faz o que Ele deseja, procurando fazer o que Ele deseja, e somente pode trazer vitória de ter vencido o mundo das trevas. Vou voltando no 13 aqui, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Olha, vida da carne e vida do Espírito, vida no Espírito. E para nós vivermos, para uma igreja, os membros da igreja viver no Espírito, tem que procurar alimentar no Espírito, alimentar a alma. Porque no mundo não está cheio de alimento espírito, no Espírito não. Porque se viverdes segundo a carne, segundo a sua própria força, segundo a nossa própria capacidade, acho que eu tenho capacidade de viver sem igreja, eu não preciso da igreja. Engano os irmãos. Os irmãos sabem disso, eu estou dizendo assim por dizer. É engano a gente dizer, eu não preciso da igreja. A igreja precisa de mim. Ninguém, pastor, organista, pregador, ninguém como é que é a palavra que eu vou usar? Insubstitutivo. Ninguém o único é Jesus, que ninguém substitui a Cristo. Ninguém substitui o Espírito Santo dentro de nós. Eu sou substitutivo. Não existe ninguém igual a eu. Ninguém prega que nem eu. Ninguém toca que nem eu. Não existe igreja melhor do que essa. Ninguém de nós aí é confiar na carne. O único que é o cabeça da igreja que é Cristo. Então por isso eu falo, a igreja precisa de mim, não engano. E nem muito menos Deus. Nós alegramos que vai unindo o corpo, vai dando mais força, se vai pegando conchego. Nós, quer dizer que todos os membros, a igreja unidas, irmão, vamos pôr que se tivesse todos os que está escrito no rol de membro,
Quando fala assim, se um membro sofre, todos os outros membros sofrem com ele. Mas se um membro está isolado da igreja, ele está no mundo, ele está sofrendo, os outros membros vão sofrer com ele? Não. Não. Creio que não. Mas estamos aqui. Estamos aqui. Então por isso que ele disse: viver ou estar fora da ordem prescrita de Deus. A ordem prescrita de Deus está aqui. E neste capítulo, e neste livro do apóstolo Paulo Romano que ele escreveu, aqui está prescrito. Pegando de Gênesis a Apocalipse, em cada local que você abre a Bíblia é uma bússola. Ela é a nossa bússola que ensina o homem como ir para o céu. Ela não salva ninguém, mas ela diz como salvar a alma, como ter uma vida vitoriosa, como você ir para o céu, mostra. Nós não vamos ouvir voz do além. Ninguém recebe visão, ninguém recebe revelação, não existe hoje. A revelação está completa aqui. Quando diz que tem alguma revelação, pode ser que possa já ter alguém sabendo, já combinado antes. Pode ser. Porque o diabo não conhece o futuro, mas ele conhece as escrituras. E ele possa pôr alguma coisa na mente das pessoas, na vida das pessoas. E Deus permite, como fez com Jó. O diabo fez um estrago, uma derrota na vida de Jó, mas porque Deus deixou fazer. Deus deixou. E Deus sabia que Jó não blasfemaria de Deus. Então, nós vemos aqui, os irmãos. Então morrereis, ele fala. Não poderá viver uma vida cristã vitoriosa sem ele. O Espírito Santo só pode fazer se nós dermos o lado a ele, deixarmos ele trabalhar. E vivereis, andará em vitória, tem vida. Você não vê uma pessoa que fala que a pessoa não está, isso aqui é vida, uma pessoa sofrendo bastante, a gente não tem um hábito de dizer, se isso aí for vida, é um modo de dizer, porque está tão sofredora, doente, isso aí é vida. Agora, e a vida espiritual? Uma vida vitoriosa, mas se pelo Espírito mortificar as obras da carne, pelo poder do Espírito Santo, que só o Espírito Santo pode fazer isso, só isso, esquecendo nunca dele, de nosso Senhor, o Espírito de Cristo, que é o Espírito que trabalha dentro de nós. Ele trabalha de acordo com nós deixamos ele nos usar. Então, dentro dos limites, tudo tem limite, porque nós somos limitados. Então devemos sempre fazer dele o objetivo de nossa fé, dando margem para ele operar dentro de nossas vidas, uma vida espiritual e não uma vida carnal. Versículo 6 aqui. Porquanto, aqui há oposição, há um contraste. Versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Paz. Inclinação da carne é morte. Inclinação, se está inclinado só para a carne, as coisas da carne. Separação, sem salvação, sem Jesus, sem o Salvador, se não converter e continuar a viver fora das ordens prescritas de Deus. Resultado:
separação de Deus. E é triste a pessoa morrer separado de Deus. Você sabe que eu nunca sonhei com morte. Essa semana eu sonhei. Como eu lembro, não fosse agora, irmãos, não fosse agora, tão claro. Sonhei que estava morrendo. E a morte. Sonhei que tinha morrido. Aí, como, e no sonho, olha, é esquisito isso, viu? Falei, estou no céu, porque não estou sofrendo. Se eu sonhar uma coisa dessa, mas se morrer sem separado de Deus, é morte para sempre. Aí há duas mortes: morte física e a morte espiritual. A morte espiritual ele já está morto, não tem vida, só falta morrer o físico. O corpo estava morto, o espírito do homem morto assim, sem a vida espiritual, porque o espírito está vivo. O espírito humano do homem que vai lá, está lá no céu, no inferno. Porque aqui, que vê que lugar que é que fala aqui, eu estava lendo, que essa Bíblia é diferente da outra. Ó, o versículo 16: porque o mesmo Espírito, ele mesmo, falando do Espírito, lá em Hebreus 10 ou 15 também fala, não, vamos lá, que a hora está ficando esgotada. Versículo 16: porque o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, esse Espírito, testifica com o nosso Espírito, aqui está esse Espírito com letra minúscula, essa é que ela é escrita assim, né, a caligrafia, e o Espírito com letra maiúscula, porque o mesmo Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, ele testifica, ele afirma, ele dá testemunho, ele afirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém? Somos filhos de Deus. Então, por isso, ele nos está dizendo e testemunhando, deixa bem claro, nós somos filhos de Deus, porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Então, quem não tem o Espírito Santo, ele tem o Espírito dele próprio. O Espírito. Agora, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora aqui, no 6 ainda. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aqui é a ordem prescrita de Deus, determinada por Deus, que é a salvação constante, vida eterna, naquela obra terminada de Deus em Cristo Jesus. Deus Filho, ele terminou a obra que era para o homem fazer, para poder um dia ter salvação. Cristo fez e terminou. E tem muitos que estão querendo terminar a obra, fica aí, não tendo certeza de salvação, de passo a passo, vivendo, querendo servir mais bem a Deus. Aí eu vou procurar ser-me fiel, eu vou procurar fazer todas as boas obras. Quem sabe Deus pode me dar um lugar nos céus? Não. Então Ele está fazendo a obra. A obra de Cristo está desacreditada. Eu tenho que perseverar até o fim. Não. Se for isso, creio eu que esse perseverar até o fim, ele está falando para os judeus, o remanescente de Israel, que eles vão perseverar e não vão morrer. O anticristo não vão aniquilar com eles, não vai acabar com todos. Esse povo escolhido, um restante de Israel, como nação. Então eles vão ficar para o final. Eles vão ficar no final. Eles vão ser salvos quando eles verem Jesus Cristo,
que vir na batalha, a grande batalha final da Armagedon, quando vê Cristo derrotando o anticristo, o inimigo, eles creem, este é o Messias, este é o Messias. Eles vão crer, mas não pela fé, porque viram Jesus. Aí não vão ter o privilégio como aquele que creu pela fé, que vai ter o corpo glorificado. Então, é isso aqui, a ordem prescrita de Deus, que Deus deixou para nós vivermos, que é o caminho do Espírito Santo de Deus, que é o caminho que Jesus abriu. Jesus abriu o caminho está aberto, foi inaugurado na cruz. Amém? Que Deus abençoe a todos, irmãos, que tenha uma boa noite, uma boa semana, que venham quarta-feira no culto, põe esse propósito, né, na mente, e sábado a ceia do Senhor, se Deus permitir, porque às vezes pode fechar as portas. Se Deus fechar as portas, aí eu continuo com a live lá em casa, fazendo a minha parte, e a parte dos irmãos é assistir. Mas espero que não aconteça isso. Se acontecer, irmãos, nós sabemos que Deus permitiu. Da vontade dele, cremos que não é, mas Deus trabalha como Ele quer, e nós estamos sujeitos a Ele. Amém?